Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o pesquisador Diego Caroca. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado pelo convite, professor. O Diego ele é chileno, formado na área de cinema lá no Chile, depois ele seguiu aqui no Brasil mestrado, doutoramento no âmbito de multimeios e divulgação científica. Ele também atua como pesquisador no Laboratório Terramã do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, NEPAM, da Universidade Estadual de Campinas. E, entre outras atividades, que o Diego tem uma série de atividades no âmbito propriamente da divulgação científica, mas ele é um grande estudioso também do cinema documentário na América do Sul, tema do seu doutoramento. Então, esse é o tema da nossa conversa de hoje, Diego, é justamente sobre o cinema documentário latino-americano. Então, eu gostaria de começar falando do contexto, digamos assim, dos documentários na América Latina. Quando que eles quando eles surgiram e como eles se tornaram importantes? Olha, de alguma forma o cinema documentário começa a surgir na América Latina, começa a surgir na década de 60, se reafirma durante essa década de 60 e 70. Anteriormente existia logicamente um cinema na América Latina que era um cinema muito de entretenimento. E esse cinema, que supostamente era de entretenimento, era tudo coordenado, assim, entre aspas, coordenado ou dirigido, entre aspas também, pelos grandes empresários, monopolistas que existiam nessa época, que era justamente Estados Unidos, México, sabe, que tinham uma certa influência com respeito à distribuição de filmes para a América Latina. Na década de 60 se reafirma um pouco esse cinema mais no gênero de documentários. Esse cinema começa justamente a surgir por questões de efervescência política que estavam acontecendo nos países da América Latina. Sabe que a maior parte dos países da América Latina estavam regidos ou governados por ditaduras. E essas referências, esses regimes que existiam nos países, de alguma forma influenciaram na questão cultural, na questão de resgate, na questão de memória. Por que razão? Porque o fato de os regimes militares de abafar ou de coartar a liberdade de informação não permitiam que se fizesse um cinema dentro da América Latina. Em alguns países, não todos. Sim, porque situações muito concretas. Exato, porque tinha países que a ditadura era um pouquinho, não sei se inflexível, mas era um pouquinho mais, no caso do Brasil, por exemplo, sempre foi uma coisa muito mais flexível. Havia uma liberdade assim mais, muito bem abafada, mas existia uma discussão que de repente você conseguia, através dos dados de pesquisa, resgatar esse tipo de coisa. Mas outros países, como a Argentina, por exemplo, como o Chile, como o Venezuela, Uruguai, Peru, Bolívia, Paraguai também eram países que realmente tinham uma ditadura muito forte. Então, daí que surge justamente essa questão de informar, não somente de informar, sino que denunciar algum fato que estavam acontecendo. Pode-se dizer até, num certo sentido, que esse cinema documentário era também um cinema de denúncia das condições sociais, políticas, econômicas. Exatamente. A finalidade um pouco tinha essa questão, de denunciar o que estava acontecendo nos países da América Latina. E daí também a originalidade em relação ao cenário internacional. Internacional, exatamente. Agora, e quais países se destacaram até no sentido de não só da produção cinematográfica, mas também na divulgação de manifestos, de pontos de vista, nessa ocasião? Olha, nessa ocasião, eu acho que os principais países que surgiram e que deram uma força ao cinema documentário foram Cuba, que justamente estava passando um processo de socialista. Sim, a Revolução foi em 59, que você já refletia isso aí. Aí que justamente a preocupação de Cuba justamente era de dar a entender para o mundo inteiro que havia um processo que se estava levando do ponto de vista social e que para isso precisava de informação. Então, ali era a preocupação justamente, a principal preocupação de Cuba foi justamente de resgatar toda essa questão de cinema documentário. Logo vendria a Argentina, que também é um país onde surgem realmente autores com denúncias, com filmes documentários muito fortes
do ponto de vista de informação e de denúncia, coisa que não estava sabendo, por exemplo, a Europa, entendeu? E que aí, através de alguns filmes como A Hora dos Hornos, A Batalha do Chile, e aí diversos outros filmes que agora não estou lembrando, mas de ali que começa justamente a questionar-se por parte da Europa que era o que estava acontecendo na América do Sul. Porque é interessante também, isso que você menciona, Diego, o fato de que, por exemplo, no caso da Argentina, houve períodos de governo civil, ditadura, quer dizer, houve um vai e volta que permitiu também que algumas coisas fossem feitas em alguns momentos. Isso. E no caso do Brasil também, como você ressaltou, apesar de estarmos numa ditadura de 64 a 85, também variou muito. Depois da abertura, nos anos 70, finais dos anos 70 em diante, houve uma maior flexibilidade. Ou seja, esse cinema de denúncia, ele também esteve um pouco nos interstícios, naquilo que era possível fazer, dadas as circunstâncias concretas em que esses países estavam. Agora, uma pergunta também que eu te faria é a seguinte, Diego, como esse cinema de denúncia, esse cinema engajado, a gente poderia dizer, ele chegava, ou chega ainda, ao grande público. Porque você disse assim, que o cinema que havia era o cinema de entretenimento. Isso. Inspirado em Hollywood. E no Brasil, por exemplo, todo mundo lembrará da chanchada, quer dizer, um tipo de cinema de você dar uma gargalhada e tal, e ao mesmo tempo, alguns acusariam isso de ser alienante, quer dizer, você não se preocupar com questões sociais, políticas e tal. Então, aí a pergunta que eu faço é, e como esse cinema de denúncia, esse cinema engajado, ele conseguia chegar às pessoas? Como é que era a repercussão? Olha, no caso, por exemplo, vou falar especificamente do caso do Chile, que em algum momento, quando os países da América do Sul estavam, a maior parte estava baixo de ditadura, o Chile tinha um certo tempo, um lapso de democracia. Que isso permitiu justamente que muitos filmes, documentários, fossem conhecidos e distribuídos dentro de diversas instituições. Essas instituições recolhiam esses filmes e exibiam imediatamente. Assim como também foi um primeiro festival do 62 acho que foi coordenado por Aldo Franz, que era um médico pediatra que gostava muito de cinema, mas cinema documentário, que reuniu justamente todos esses documentaristas em um festival em Viña del Mar. Obviamente, essa é uma forma de exibir, de projetar, de divulgar os trabalhos que tinham muitos autores na América Latina e que estavam baixo ditaduras. No caso, por exemplo, da Argentina, qual era a forma de divulgar isso? Era através de sindicatos, através de agremiações, através de estudantes, encontros de estudantes. E assim foi sucessivamente, como na Argentina, como no Peru, como Bolívia, como Venezuela. Até no Brasil também se deu esse caso, como o famoso CPC, que justamente foi uma das principais forças do ponto de vista cultural que projetou o cinema documentário dentro do estado de São Paulo, estamos falando. Mas depois já foi a Bahia que assumiu já esse outro compromisso através de Orlando Senna e o Rio Grande do Sul, que depois de um tempo ele começou a assumir um pouco essa questão da postura mais de exibir documentários, mas não a nível comercial. Nunca chegou-se a propor ou algum conseguir furar o cerco, porque no fundo o cinema é uma indústria e tem meios de distribuição controlados, isso digamos, quase que faz parte da estrutura, né? Exato, do cinema. exatamente. Então você conseguir fazer com que os documentários cheguem ao circuito. Até hoje, inclusive, até os documentários não são exibidos em sala de cinema, justamente porque não é que não tem um público, o público tem, porque se você vê hoje na internet, você baixa um documentário X, por exemplo, daqui a uma semana você já tem 10, 20, 30, 50 acessos. Eu até ia perguntá-lo sobre isso, porque hoje em dia, até com os meios, não só da internet, como também televisões a cabo, no qual você tem canais de documentários, tá? Você tem canais só de documentários. Eu perguntaria, Diego, como é que você vê
hoje, já falando na segunda década do século XXI, como esse cinema lá dos anos 60 e 70, com sua importância tão grande, esses documentários, eles estão chegando, essa juventude de hoje está tendo essa possibilidade de ter acesso? Olha, uma curiosidade de tudo isso, que eu acho que dentro do esforço que se fizeram nessa época e dos autores que propuseram esse tipo de cinema, porque eles também fizeram muitos encontros e muitos manifestos. E esses manifestos foram que ajudaram realmente a que desse uma continuidade ao cinema. Hoje em dia, por exemplo, tem uma maior parte da juventude que heredou disso, recolheu essa experiência. Hoje em dia você vê resultados muito bons, porque hoje as gerações, por exemplo, as gerações de 90 para frente, a maior parte dos autores, os cineastas de autor que estamos chamando aqui, realmente tem um monte, há uma grande quantidade. Por exemplo, eu estava conversando faz um tempo atrás com um colega meu que é do Chile. O Chile está extraordinariamente muito bom na área de cinema, sobretudo cinema documentário. Hoje em dia, se você entra no site de festivais, você vai encontrar 5 ou 10 documentários que estão inscritos, que são de nacionalidade chilena, ou são nacionalidade argentina, peruana, que muitas vezes o cinema peruano, de alguma forma, foi muito notível na repercussão, como tive, por exemplo, na Argentina, o cinema boliviano, por exemplo. Ou seja, há um então, exatamente, há uma certa forma retomada dessas novas gerações desse cinema, inclusive até seguindo um pouco esse tipo de manifesto, que justamente quais são integração cultural, integração latino-americana, entendeu? Discussões políticas, discussões econômicas, distribuição de filmes. São questões que hoje em dia ainda estão na pauta, entendeu? Se discutem em pauta, se discutem em encontros, mas ainda falta a reafirmação do próprio governo da América Latina ou da América do Sul para que isso se confirme e realmente se realize. Agora, uma coisa que, no momento, há toda uma política, por exemplo, aqui no Brasil, de obrigatoriedade que os próprios canais acabam. Passem programação nacional. Essa é uma possibilidade, mas também é muito fraco, viu? Não é uma coisa que deveria fazer. Logicamente, por exemplo, como que chama? O organismo que cuida de fiscalizar esse tipo de coisa. A fiscalização não está cumprindo o que deveria fazer, entendeu? Ou se está fazendo muito assim, em forma velada, ou, sabe, essa coisa que não dá para perceber. Por exemplo, o Canal Brasil. A exposição do canal, da grade do Canal Brasil, hoje em dia é 20% de exibição de filmes latino-americanos. Ou outro 20%, outro 40% ou são de fora e outro 30% são brasileiros. Sim. Posso estar errado no dado que estou falando, mas... Sim, mas no geral. Se você vê no geral, você vai encontrar essas dificuldades, você vai encontrar essa coisa que não está muito afirmativa. Eu estou colocando isso pelo caso de exemplo da Europa, por exemplo. Se você tem um Canadá, um país que dedica a sua produção quase 70% Sim. nacional. E é um país com uma população pequena. E tudo isso tem a ver justamente com a questão da informação, do controle de informações. Hoje em dia, por exemplo, alguns governos se estão preocupando de controlar a informação. Através de quê? Por quê? Através da internet, porque a internet hoje em dia é a ferramenta mais forte que a televisão. É verdade. Olha, Diego, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque é um tema fascinante. Tenho certeza. Aliás, é muito fascinante a gente poder estar falando muito dessa questão, até porque, como falo para você, eu acho que essa questão da informação hoje em dia é um ponto importante que não se está discutindo de forma séria. O caso, por exemplo, uma coisa da proposta do laboratório do NEPAN é justamente aquilo que a proposta tem como objetivo, é que os trabalhos que sejam desenvolvidos
em pesquisa, elas têm que ser divulgadas. Então, mas não através somente da questão escrita, sino também através da audiovisual. Exatamente, que é uma maneira de atingir um público, inclusive, muito mais amplo. Exato. Mas, em suma, acho que essas suas observações incentivam o nosso público a refletir sobre isso, e só por isso eu já agradeço muito o fato de você ter vindo aqui ao nosso programa, Diego. Eu sou que agradeço e muito obrigado, e não somente agradeço por estar aqui, senão que porque esta foi minha casa, de alguma forma. Muito bem, Diego, agradeço muito, e com isso convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.